Boa noite a todos. Vamos começar agradecendo a Jesus por a oportunidade de estarmos aqui junto, mais uma noite de segunda, para poder aprendermos mais um pouquinho dos ensinamentos do Cristo Jesus e pedindo que Ele nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Para dar início à leitura preparatória, eu convido nossa irmã Gracinha. Alegria entre lutas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 30. No turbilhão das lutas terrenas, às vezes tem de enfrentar, prossegue buscando paz em teu coração e alegria em teu viver, para que transformes essas lutas em oportunidade de crescimento interior. Não te entregue ao desespero e as lutas não te trazem recompensas imediatas, nem te aborreça se aqueles com quem convive ainda não conseguem te compreender. Busca ânimo crescente para transformar cada espinho que te fere em flores abençoadas, cada pedra em um tropeço em força interior. Assim, de tropeço em tropeço, de luta em luta, vencerás tuas próprias imperfeições, para ao Pai da vida poder chegar um dia, pleno de vitórias que conquistarás sobre ti mesmo. Aceite com humildade o cálice de amargura que a vida te oferecer, pois aquilo que parecer amargo será por certo néctar sagrado para a tua conquista de luz. Levanta-te a cada dia com ânimo renovado e prossegue servindo a teu próximo, em nome de Jesus e o Pai. Recompensaste-á aquilo que o fizeres jus. Alegria, filho meu. Alegria em todas as situações. Mesmo que as lágrimas encharque os teus olhos, mesmo que as angústias oprimam o teu coração, transforma cada lágrima em um sorriso e cada angústia em uma paz interior. Que assim seja. Que assim seja. Para a prece inicial, eu convido nosso irmão Edmilson. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, que nos conduz em todo dia de nossa existência. Que a luz bendita renove nossos corações, nossas forças e nos conduza na paz interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho, nossa irmã Sara. Boa noite a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade gratuita. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo.
Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento de seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Que assim seja. Que assim seja. Na noite de hoje seria o palestrante Chico Leite, mas por motivos pessoais ele não pôde comparecer. Então temos hoje nosso irmão Marques e nosso irmão Júnior com perguntas e respostas. Vocês não se acanhem, como a gente fala, de fazer perguntas, não. Sintam-se à vontade. Não tenham vergonha. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pergunte. Não saia com dúvidas. Ok? Que Jesus abençoe vocês, viu? Bom, gente, boa noite a todos. Que as primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a esse Deus Pai Todo-Poderoso que nos permite estar aqui todos os dias, não só no Centro Espírita, mas nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nas nossas vidas pessoais. Em seguida, aos bons amigos, os nossos mentores, guias espirituais, que sempre estão a nos auxiliar, de acordo com as necessidades físicas ou espirituais de cada uma. Tanto eu quanto o Júnior gostamos muito desse momento aqui, porque nós nos achamos mais próximos de todos vocês. Há sempre perguntas que muitas pessoas fazem a mim, a Júnior ou a qualquer outro trabalhador daqui do centro, da Casa Espírita, ou simplesmente pessoas simpatizantes. Então, assim, sempre quando falta algum palestrante, nesse caso faltou o Chico Leite, por motivos maiores, né? Então, sempre vai ter um trabalhador aqui para que essa harmonia, né, que essa roda de conversa, ela não fique estacionada. Então, assim, o propósito, como sempre nós fazemos, é o seguinte: vocês tirarem algumas dúvidas sobre qualquer tipo de tema. Caso eu consiga responder ou o Júnior consiga responder, que ótimo. Se assim nós não conseguirmos, né, temos outros trabalhadores aqui, mais veteranos do que todos nós aqui, que vão com certeza nos auxiliar. Então eu vou deixar para que vocês entendam, quem não entende, como é o mecanismo, como é a nossa conversa. Eu vou permitir que Júnior faça a primeira pergunta, aliás, uma pessoa que o procurou certa feita para fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Baseado no Evangelho, que fala sobre mediunidade, nós levamos em consideração o que? Dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade é um dom ofertado à pessoa para poder trabalhar. Algumas pessoas se recusam, outras não, trabalham. Outras até se afligem, têm medo dessa situação, não procuram até os próprios centros espíritas, porque dizem que quando procura o centro espírita, que está se aprofundando na doutrina, começa a se aflorar cada vez mais essa mediunidade. E é verdade. Porque só assim as pessoas vão aprendendo a lidar com a mediunidade, aprendendo a contornar aquilo que a mediunidade traz na sua vida. Daí, diante da última palestra que eu dei, eu disse que todos nós somos capazes de alguma coisa. Nós somos capazes, todos nós somos médiuns. Alguns trazem mais evidente essa mediunidade, outros colocam mais em prática, outros só têm só uma percepção, um arrepio, mas todos nós temos uma mediunidade. Daí, diante dessa última palestra e de o que o Evangelho nos falou, nos ofertou na noite de hoje, eu trago só, não é nenhuma pergunta, mas sim algo que eu acho importante que todos vocês saibam. Uma pessoa que aqui se encontra presente, estava no dia da palestra, quando eu falei que nós somos capazes, basta querermos. Até eu citei o exemplo que quando eu vi meu cachorro passando por uma enfermidade, e eu consegui ali mentalizar e dar um passe nele, me dirigindo ao chakra coronário do cachorro. Daí, essa semana, no caso, foi no dia de ontem, foi no dia de hoje, uma das nossas colegas aqui, que está engateando como trabalhador espírita, está conhecendo ainda a sua mediunidade, está se aprofundando a ela, se deparou com a situação num ponto Banese, com o quê? Com um rapaz passando mal. Daí o pessoal no banco começou a ficar tudo aflito, porque o cara estava como se estivesse dando um infarto, entendeu? Retrancando as mãos. São já alguns sintomas que pode ser alguma coisa em relação a espíritos, pode ser, não necessariamente. Daí essa pessoa foi intuída, como se algo chegou assim, vá lá que você pode, você é capaz.
Essa pessoa se aproximou, tocou-se na mão da cabeça do rapaz e começou a rezar, começou a orar. O que aconteceu? O rapaz ficou bem, as pessoas que ali estavam próximas se impressionaram com a atitude da moça e com aquilo, com aquela energia que gerou, fazer com que o rapaz se restabelecesse, e depois simplesmente o rapaz chegou, bateu no ombro dela e agradeceu porque ela tinha salvo ele. Então essa pessoa me procurou, conversou e eu disse: na verdade você pode tudo e muito mais, tudo. Os Espíritos nos dizem que nós podemos fazer tudo o que o Cristo fez, basta querermos, basta ter fé, basta acreditar. Mas temos essa fé suficiente dentro de nós para colocar em prática o que o Cristo colocou? Temos. Nós não damos credibilidade a ela, nós nos inferiorizamos, mas nós temos. Então assim, eu só queria começar não com uma pergunta, mas com essa passagem, entendeu? Para mostrar a todos vocês, a todos nós, que nós somos capazes. E que essa pessoa não se achava tão capaz e conseguiu. E isso serviu de um estímulo muito forte para que ela possa progredir cada vez mais com sua mediunidade. Obrigado, Júnior. Então, eu vou fazer vou comentar com vocês algo que me perguntaram sexta-feira agora. Aí sim nós vamos abrir para que vocês façam pergunta. E como a Josevânia falou, né, que vocês não se intimidem em perguntar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. É o seguinte, gente, isso é normal, isso acontece. Foquem aqui que a gente vai ajudá-lo, esse espírito, a se recompor, não dando credibilidade, certo? Então é o seguinte, na sexta-feira, eu estava indo a Aracaju e uma pessoa me perguntou o seguinte, disse assim: Max, como você descreveria o sofrimento de um ser que cometeu suicídio? Como seria o sofrimento espiritual desse tipo de ser? Aí eu falei a ele o seguinte, eu disse bem assim: olhe, segundo os espíritos que trabalham aqui no cantinho, em várias leituras, nos afirmam o seguinte, que as duas zonas umbralinas, ou seja, zonas de sofrimento que vários espíritos se encontram no mundo espiritual, os que são mais sofridos, que são mais difíceis de serem resgatados, são as zonas daqueles que cometeram suicídio e de muitas mulheres que abortam filhos com vontade, né, por vontade própria, e não da maneira natural. Aí eu disse a ele, qual o motivo que faz com que esses espíritos que cometeram suicídio sejam tão complexos de serem resgatados? Principalmente pela autopunição. Muitos daqueles que cometeram suicídio têm na sua mente, no seu interior, né, tanto no coração como no espírito, que ele não tem condições de superar aquele problema. Eu não sou capaz disso, eu não mereço isso, então ele fica se autopunindo. Os espíritos só conseguem ajudar qualquer ser, encarnado ou desencarnado, diante de uma problemática, a partir do momento que cada um deles consiga reconhecer o problema. Por exemplo, enquanto carnado, vamos supor que Júnior cometa alguma falha muito grande no casamento dele. E ele comece a se culpar, porque a esposa o deixou devido a essa falha, e ele acha que isso é o fim do mundo, podendo até chegar a uma depressão, e dependendo do grau dessa depressão, ele cometer suicídio. Aí o que nós conversamos com essa pessoa? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se auto-perdoar. Olhe, eu sei que eu errei, então, a partir desse momento que eu tenha consciência de que eu não devia ter feito aquilo, eu tomar consciência de que eu vou tentar não fazer mais aquilo e esforçar ao máximo. A partir desse momento você já quebra uma grande barreira que é, eu não consigo. Então, quando você se auto-perdoa e depois, se você sentir necessidade de pedir perdão a outra pessoa que você feriu, mesmo que aquela pessoa não queira lhe perdoar, mas aí isso já é um problema dela e não seu.
Esse é o primeiro caminho para que todo mundo possa se reencontrar na estrada da vida. Então, por esse motivo, por muitos espíritos, carnados ou desencarnados, não conseguirem se perdoar, é onde o problema toma uma proporção muito grande, podendo chegar ao suicídio. Para vocês terem ideia, nas literaturas espíritas, um espírito que demorou 1 milênio, em uma média, para ser resgatado foi o Judas. O Judas Iscariotes, aquele que deu beijo no Cristo, aquele que o traiu. Por quê? Porque ele se culpava eternamente por ter entregue aos chacais, né, o Cordeiro de Deus. Então, a primeira pessoa que o Cristo foi visitar após o seu desencarne, né, após a sua morte física, foi exatamente o Judas. Só que ele não se perdoava. Ele não achava que merecia ser perdoado, não merecia ser resgatado. Por isso, a grande dificuldade de se recuperar esses seres. Certa feita, aqui no Centro Espírita, chegou um rapaz que cometeu suicídio através do enforcamento. Tem uma média de quase 18 a 20 anos. E ele ainda sofria muito por isso daí. E ele falou o seguinte: ninguém de vocês aqui na Terra tem noção do que é o sofrimento de uma pessoa que comete suicídio. Nós, na nossa língua portuguesa, não temos adjetivos o suficiente para caracterizar a dor e o sofrimento de uma pessoa que comete suicídio. É uma dor muito grande, é um sofrimento muito atroz, tanto desses que cometem suicídio, como algumas outras pessoas que fazem abortos por vontade. Então, por isso que eu quando foi feita essa pergunta a mim, eu disse, eles são muito difíceis de serem resgatados, principalmente porque eles não se permitem a ser resgatados, não se perdoam, não querem ajuda. Então, se não quer ajuda, então muito mais complexo fica a assistência espiritual. Tanto eles que cometeram suicídio, quanto aqueles que infelizmente pensam em cometer tal erro, tal situação. Então, basicamente, a nossa conversa vai ser dessa forma, e eu gostaria agora que alguém de vocês levantasse a mão para fazer uma pergunta específica. Desculpa, eu vi uma mão lá atrás primeiro do que a sua. Depois você faz, certo? Pois não. Certo. Olha, eu só vou repetir para o pessoal de casa que está nos assistindo do Face, entenda qual foi a pergunta. Ela falou o seguinte: uma pessoa que morre de maneira drástica, ou acidente, né, ou acidente de carro, ou sei lá, uma morte física, enfim, como é o sofrimento desse espírito perante esse tipo de situação? Olha, isso vai depender, claro, de cada caso, né? Quando nós saímos de nossa casa, um caminhoneiro, por exemplo, e vai dirigir-se pela estrada, ele tem uma rota, é habitual dele pegar as estradas, porque é o trabalho, é o ganha-pão dele. Se esse acidente acontece, tudo bem, ele vai despertar no plano espiritual. Só que o despertar dele, a situação vibratória que ele vai se encontrar, vai depender muito de como ele se encontrava. Ele era uma pessoa, caminhoneiro, motorista, mas que era crente a um Deus. Era uma pessoa que dava credibilidade ao reencarne, ao desencarne. Era uma pessoa que sabia que existia não só o planeta Terra, mas um plano superior a esse. Então, todos esses são fatores que vai fazer com que aquela pessoa, entenda ou não, seja mais ameno ou não o sofrimento dele. Isso são fatores, isso vai depender de cada ser, de cada espírito. Nós que estamos aqui presentes no Centro Espírita, nós acreditamos no reencarne. Nós acreditamos que a perca não é uma perca, é só uma passagem. Nós acreditamos que nós temos um corpo físico, que esse vai para dentro de uma vala, para os bichos corroerem, mas que nós temos um espírito imortal. Então, se nós acreditamos e levamos esse pensamento para além vida, ou seja, além do corpo físico, posteriormente nós não iremos tão sofrer como algumas pessoas que não dão credibilidade a isso. É esse fato. Agora, o desencarne, o desenlace devido a um acidente, vai depender como? Se aquela pessoa, por exemplo, não queria desencarnar naquele momento e aquela coisa aconteceu. Olha, o desencarne vai ser um baque para qualquer um de nós. Porque é algo novo. O novo é estranho, o novo dá medo, e assim vai. Agora, o que a gente tem que pedir é sabedoria nesses momentos.
Que quando a gente for recolhido por esses espíritos de luz, a gente possa se inteirar daquela verdade, que é a verdade da vida futura, que é a verdadeira vida do espírito. Então, assim, há N situações, e isso vai depender muito do patamar vibratório de cada ser após o seu desencarne. Tem pessoas que desencarnam naturalmente num piscar de olho, deparou, está no plano espiritual, e quando chega lá, aceita, já começa a enxergar os seus entes queridos mais próximos, que já se encontram num patamar evolutivo muito alto, tranquilamente, é orientado, aceita e já passa até para um patamar de evolução um pouco superior, por já aceitar tudo aquilo. Mas claro, diante de toda a nossa vida terrena, nós vamos ter que responder pelos nossos atos, entendeu? Não é simplesmente aceitar o desencarne, nós temos que responder pelos nossos atos, caso, claro, a gente deixou muito a desejar, porque somos imperfeitos ainda, nós erramos. Agora, essa balança do erro e do acerto, nossa, se encontra como? Se tiver mais bondade, consequentemente sofreremos muito menos. Então isso vai depender de cada ser. Pois não, você ia perguntando. Certo. Eu ia complementar. Pronto. Certo. Aham, com certeza. Aham. Pronto. Ela que é para o pessoal de casa, eu vou repetir para o pessoal de casa ter noção, né? Ela pediu para que eu decorresse mais a respeito sobre o suicídio, eu falei inicialmente aquele suicídio que as pessoas provocam voluntariamente através ou de uma arma ou de uma corda se enforcando. Esse é o que nós chamamos de suicídio consciente, de forma direta, provocada, com plena consciência. Eu não quero mais viver, então eu vou dar um tiro na minha cabeça. Eu não quero mais viver, então eu vou colocar uma corda no pescoço, eu vou me pular de uma ponte, de um prédio, enfim. Mas existe também o suicida inconsciente, que muitos de nós aqui praticamos pouco a pouco esse tipo de suicídio. Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam bastante de beber, né? E essa ideia do alcoolismo em alto grau e constantemente, o que é que você vai fazer? Você vai corroendo, você vai destruindo a sua aparelhagem física. Você pode desenvolver algum tipo de doença no fígado, entre outras situações. Isso é um tipo de suicídio inconsciente. Por exemplo, André Luiz, né, no livro Nosso Lar, quando ele se deparou na zona umbralina após o seu desencarne, ele foi acusado como suicida. E ele ficou se perguntando, como assim suicida? Eu não tirei a minha vida dando um tiro na minha cabeça, eu não tirei a minha vida me enforcando, mas ele bebia e fumava constantemente. Isso são só duas das coisas, dentre várias, que podem fazer com que você acabe involuntariamente com sua aparelhagem física. Muitas pessoas também sofrem, por exemplo, derrames, infartos, por alto nível de negatividade que coloca-se no coração ou na mente. Por exemplo, uma pessoa que é daquele tipo que é bastante rancorosa, aquelas pessoas que guardam bastante mágoa no coração, isso constantemente, sem entender o poder do perdão, ela pode desenvolver um infarto. Então, ela está sendo um suicida inconsciente. Por quê? Porque ela mesma está se punindo, mesmo que não diretamente, mas indiretamente. Tem outras pessoas que só pensam no negativo. Tem pessoas que não acreditam em hipótese alguma que existem pessoas boas, que o mundo é bom, tudo para ela é negativo, tudo para ela é ruim. Então, o que vai povoar na sua aura, na sua mente? Somente pensamentos negativos. E, por lei universal, pensamento positivo atrai coisas positivas, pensamentos negativos também atraem coisas negativas. Então, a pessoa pode ter derrames,
pode ter várias dores de cabeça, fazendo com que essas dores de cabeça transformem-se em algo muito mais agressivo de forma física. Então, obrigado por você pedir para comentar sobre isso. O suicida de forma consciente é aquele que você tira a sua vida através de uma arma de fogo, pulando de um prédio, enfim. E o de maneira inconsciente é quando você vai desgastando o seu físico de acordo com atitudes da terra. Beber muito, fumar muito, não quer dizer necessariamente, gente, que fique bem claro. Júnior é do tipo que gosta de tomar 2 cervejinhas todo final de semana. E isso quer dizer que ele já vai ser um suicida inconsciente. Não é dessa forma. Eu falo para aquelas pessoas que têm aquele hábito constante e que bebe muito e que aquilo pouco a pouco o corpo vai dando notas de que não está funcionando bem. Aí sim é que nós podemos caracterizar como suicídio inconsciente. Mais alguém, gente, por favor, para o negócio ficar mais animado, mais tranquilo, mais divertido? Pois não. Boa noite. Fazer como o Max disse, né? A pergunta para a gente repassar para o pessoal de casa. O nosso irmão, ele perguntou essa questão real de nós escolhermos os nossos pais, né? E a resposta é o seguinte, não sei se vai ser satisfatória. Aqueles que puderem complementar. Nós passamos por uma programação reencarnatória, todos nós, todos os espíritos, antes de reencarnar. Nessa programação reencarnatória, vai ser imposto para você situações que você vai passar também no seu corpo físico. Tem livros que nos passam, principalmente como Perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele fala tudo sobre a questão de perispírito, desencarne. Quem quiser ler, leia, que é uma maravilha. Esse livro vai explicar tudinho, justamente até a parte da programação reencarnatória de cada um. Então é como se a gente tivesse numa maca, aquele corpo se preparando para reencarnar, aquele espírito, desculpe, e aquele ser chega e vem. Aí uma pessoa que está ali responsável chega e diz, olha, você vai ter um probleminha aqui, tem situação aqui que você vai ter que reparar, isso e aquilo, tudo a respeito da sua vida anterior. Se você for uma pessoa que fumou bastante, provavelmente, em outra reencarnação, você vai ter algum problema respiratório, o qual, só esse quadro que vai dizer, nós lá em cima. Entendeu como é? Por isso que as pessoas muitas vezes dizem assim, olha, desencarnou tudinho, nem fumava e teve um câncer de pulmão. Então, qual é a explicação diante disso? Daí vem a questão do reencarne. Se a gente for merecedor, porque isso depende, porque tem um espírito que ele vem, digamos que dizer, compulsoriamente, a pulso, e ele não quer vir reencarnar. É dado o privilégio dele poder conhecer, conviver, escolher os seus pais, para justamente o soberano divino dar, como eu posso dizer, para que você possa se enquadrar em uma família que seja mais fácil você passar pelas suas provações. Por exemplo, um exemplo, pessoal, se eu fui uma pessoa que eu não fui muito crente a Deus, e eu preciso ter essa credibilidade a Deus em vida, eu vou escolher uma família que são apegados a algum tipo de religião que acredita em um Deus. É uma possibilidade dentre várias. Daí é dado o direito de você escolher. Quando você escolhe, os irmãos dizem que através do desdobramento, aqueles futuros pais é reencontrado com você no plano espiritual e ali é comunhado um acordo entre vocês, porque também é consultado a eles se eles querem ou não. Já teve casos da gente saber aqui no Centro Espírita, nos estudos da terça-feira, de em um casal o pai aceitar, a mãe aceitar e o pai não. Daí o que aconteceu? Durante a sua vida encarnada, os dois se separaram, foi alguma coisa que aconteceu assim, e a mãe conseguiu ter esse filho, ou ela engravidou, e depois que ele engravidou, teve uma separação. Eu só sei que acabou ela criando o filho sozinha. Pronto, para vocês verem como a justiça divina é. Um aceitou, que foi a mãe, a outra que foi o pai não aceitou. Daí os dois
tiveram relacionamento, ela engravidou, eles não sabiam, acabaram se separando, se eu não me engano, e ela acabou criando o filho sozinha, porque devido à separação ele não quis nem assumir o menino. Então, realmente, nós escolhemos nossos pais, os nossos pais é consultado se eles querem fazer parte desse programa reencarnatório, é dado o direito a eles também de escolher, muitas das vezes vai depender de espírito para espírito, entendeu? Agora, lembrando, isso tudo vai depender da condição do espírito, se ele é merecedor para ter essas regalias, entre aspas, entendeu? Aí, só para eu me aprofundar um pouco mais, que eu ia tocar justamente nesse assunto. Hoje, eu acabei recebendo uma mensagem, que era uma pergunta de uma querida amiga, que ela perguntava o seguinte: o câncer seria um resultado de um comportamento desajustado em vidas passadas, ou seja, uma enfermidade kármica? Não necessariamente, mas na maioria dos casos, sim. Foi como eu acabei de falar aqui. Se eu sou um fumante, como o Max falou, se eu bebo demais, que cheguei a um ponto de desencarnar por cirrose, em outra reencarnação, eu vou passar por um programa reencarnatório, vai ser apontado a mim todos aqueles problemas que eu causei no meu corpo físico da encarnação passada, e eu vou ter que reparar. Uma coisa que fique bem claro, todos nós, quando reencarnamos, nós recebemos uma quantidade X de fluido vital. Por exemplo, eu recebi uma quantidade de fluido para poder viver 85 anos no planeta Terra. A partir do momento que eu perco noites, porque a noite foi feita para dormir, para o descanso. Mas muitos de nós usamos para quê? Para o desgaste físico. Quando eu perco noite, quando eu fumo, quando eu bebo demasiadamente, sem ter controle, que essa é a questão, não é só o beber, é perder o controle. Beber é o ponto de acabar prejudicando os seus órgãos. Porque até a água, se a gente beber demais, prejudica, imagina o álcool. Daí o que é que acontece? Nós vamos ter que reparar isso, nosso fluido vital vai recaindo, diminuindo, daí a gente acaba desencarnando com o quê? Com 45 anos. O que foi isso? Um suicídio inconsciente. Os espíritos nos dizem que muitas das vezes, desses 45 para 85, são 40 anos que a gente acabou o quê? Ceifando da nossa vida. Muitas das vezes a gente reencarna para viver esses 40 anos que era para a gente ter passado, depois de 40 anos nós desencarna. Por que é que muitas das vezes uma pessoa já idosa com 85 anos tira a sua própria vida, com 85 anos, mas digamos que o fluido vital dele foi para viver 95. Por que é que muitos jovens morrem com 10 anos de idade? Porque acabou ceifando a sua vida, e aqueles 10 anos de fluido vital que ele deixou a desejar, ele retorna muitas das vezes, não necessariamente para todos, vai depender de cada caso. Ele vem, passa esses 10 anos, depois desencarna de novo. É dessa forma que consiste a justiça divina. Então, em relação ao câncer, se foi uma pessoa... Olha, lembrando, ninguém nasce com câncer. Deus não deu câncer a ninguém, foi nós que adquirimos, através de nossa conduta errônea. Não foi Deus que nos deu, não. Não é chegar a dizer bem assim, não, mas Deus me deu, eu tenho que perpassar. Deus não deu câncer a ninguém. Nós que procuramos ter o câncer, através de nossa conduta errada. Não é só uma alimentação, um álcool, um fumo que vai dar o câncer. A ira, a falta do perdão, também gera o câncer. Que é você deixar, como o Max disse aqui, gerar energias negativas no nosso corpo. É uma possibilidade de também poder gerar um câncer. Então, assim, não vamos dizer que em todos os casos, na maioria, os cânceres que são provocados nessa vida têm a chance de ser iniciado nessa vida, provocado por nós mesmos nessa vida, como também nós podemos trazer essa doença no nosso corpo para a gente poder reparar. E qual é a solução? Enfrentar esse câncer com toda a fé que puder, sem blasfemar contra Deus e aceitar. Quando nós temos aqui as psicografias, a maioria das pessoas que psicografam são pessoas que morreram recentemente com câncer. Por quê? Nós tivemos casos aqui de pessoas que frequentavam o nosso centro espírita, que logo depois que desencarnou, por poucos meses, 3, 4 meses, olha ele aqui, psicografando. Oxe, uma pessoa com 3, 4 meses desencarnou com câncer e já está aqui psicografando para a família. Será que é real? É. Vocês não sabem a glória que é uma pessoa ter um câncer e conseguir perpassar por ele com resignação. Vocês não sabem dizer como é louvável isso para esse espírito. Vocês não sabem que grau de evolução eles conseguem alcançar com isso. Vocês tiram pelo exemplo que eu estou dando. Com 3 meses de desencarnado, o jovem que aqui frequentava veio para a psicografia, psicografou para a sua família. Ou seja, ele soube perpassar por aquela doença. Ele aceitou. Quando ele desencarnou como espírito, que eu costumo dizer que a gente passa
a enxergar com o olho oftalmo do Espírito, que começa a enxergar todo o antes, o durante e o depois de nossas vidas, ele vai entender o porquê que ele teve aquele câncer, o porquê que ele precisava passar por aquilo. E ele aceitou. Daí passa o quê? A se tratar e futuramente virar um trabalhador da seara do Cristo, para ajudar as pessoas. O que mais, gente? Pois não. Pois não. Ó, ela falou o seguinte, eu vou repetir mais uma vez para o pessoal da casa, do pessoal que está em casa entender. Ela disse que em nenhuma família existem pessoas que não convivem muito bem. Por exemplo, tem irmãos que não se dão muito bem, ou um filho com a mãe, ou um filho com o pai, enfim. Ela perguntou se existe a possibilidade de em uma outra encarnação eles virem novamente juntos. Existe, sim. E é uma grande possibilidade. Por quê? Muitas vezes, Júnior respondeu ao rapaz ali, que nós temos o direito, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa evolução espiritual, de escolhermos a nossa família, certo? Mas nem sempre é assim. Existem muitos casos também que as pessoas precisam se unir através do ódio. Olha que coisa complicada. Pessoas se unem pelo amor, que é quando existe a possibilidade de escolher, e pessoas também se unem através do ódio. Por que se unem através do ódio? Para que naquela encarnação, ambos consigam, pelo menos, dissipar essa energia de ódio. Suponha que, na encarnação passada, eu e Júnior fomos inimigos mortais, e Júnior me matou. E nessa encarnação nós temos uma união através da raiva, do rancor. Para a natureza é necessário que não exista rancor, nem da minha parte para com o Júnior, nem a recíproca. Então o que é que acontece? Possa que Júnior venha nessa reencarnação como meu irmão ou como meu pai. E cabe a nós dois conseguirmos, pelo menos, nos dar bem. Não quer dizer que ele vai ser o meu melhor amigo, o meu melhor irmão. Mas, a partir do momento que não exista mais ódio entre mim e Júnior, já existiu uma evolução. Aí é possível que numa próxima a gente venha somente como primos, ou como amigos, para que essa raiva, essa tristeza, esse ódio possa nos aproximar através do amor. Não quer dizer necessariamente que, se você não gosta do seu irmão no momento, você tem que amá-lo necessariamente nessa encarnação. O simples fato de você não odiá-lo, o simples fato de você conseguir entender que ele é diferente de você e que vocês não precisam necessariamente se amar, mas se respeitarem, isso já é uma boa parte da sua evolução. Tem alguns de vocês aqui eu não conheço pessoalmente. Não quer dizer que eu precise ter raiva, certo? Mas que deva existir o respeito, tanto de minha parte para com vocês, como de maneira recíproca. Vocês podem não conviver comigo, ou até podem não gostar de minha pessoa necessariamente, mas não quer dizer que vocês precisem rogar coisas ruins para mim, nem desejar que eu tenha insucesso na minha vida pessoal, na carreira, enfim, para que a gente evite de vir uma próxima encarnação de uma maneira muito mais complicada. Às vezes, esse ódio é tão grande que pessoas nascem exatamente coladas no corpo, que é o que a ciência chama de gêmeos siameses. Aquelas duas pessoas que vivem, duas pessoas de um único corpo, elas são unidas daquela forma para que ambas consigam viver uma com a outra, já que em encarnações passadas, e não é somente uma encarnação, mas algumas, exista muito ódio, muita rivalidade, e você precisa passar por uma experiência de tal forma que essa energia de ódio precise ser quebrada. Então, vocês vêm nessa condição para aprender, pelo menos, a conviverem juntas. E em uma outra oportunidade, conviverem juntos, mas com corpos diferentes. Ou juntos, mas se amando. Até as encarnações, quantas reencarnações necessárias forem, para quebrar essa energia de raiva, essa energia de ódio. Satisfeita?
Pois não. Arthur, deixa eu só fazer um complemento. Já que a gente fala de suicídio também na questão do mês de setembro, final de setembro, e tocou nesse assunto de raiva, né, de pessoas que podem vir juntas, coladas, né, com a mesma cabeça, ou então coladas com o corpo, quanto de nós acostumamos ver seres que nascem sem os braços e sem as pernas? Uma grande possibilidade, repare como a justiça de Deus é perfeita. Aquele ser, muitas das vezes, toda a oportunidade que teve de reencarnar, aproveitou a sua reencarnação para suicidar-se. Toda vez que ele vinha à vida, primeiro momento que ele tinha de ser pensante, ele se suicidava. Daí o que acontece? Ele tem a oportunidade de nascer de novo, sem braços, sem pernas, para impossibilitar que ele consiga pegar uma arma ou algo para poder tirar a sua própria vida. Então, é mais uma possibilidade que a justiça divina nos dá, entendeu? Para nos ajudar, porque isso é uma ajuda. Mas muitas das vezes, quando a gente vê um vídeo de alguma criança, um jovem sem os dois braços, a gente ainda procura bem assim, onde é que Deus está? Porque faz uma pessoa nascer assim, mas nós não sabemos o que se encontra diante de tudo aquilo que a gente vê nos nossos olhos. Diga aí, Arthur. Olha, ele perguntou o seguinte, qual é a necessidade do mecanismo do esquecimento de vidas anteriores? Porque sempre quando a gente reencarna em uma nova vida, nós esquecemos de uma grande parte de coisas que fizemos na vida passada. Então ele quer saber qual o motivo que a natureza, que Deus faz para que a gente não se lembre necessariamente de tudo o que nós fomos, ou pelo menos de grande parte do que nós fomos em encarnações anteriores. Na verdade, elas ficam latentes dentro da gente. Que muitas das vezes a gente até acontece certas coisas na nossa vida que a gente fica tirando de onde foi que veio isso na nossa mente. Até aparece isso. E uma das possibilidades, Arthur, é o seguinte. Repare como a justiça divina é sábia. Eu e Max, inimigos ferrenhos. Daí já desencarnamos algumas vezes e reencarnamos, como ele acabou de dizer, um como pai, outro como filho, para poder resgatar, para poder aproximar esses dois seres. De repentemente, dá o poder do esquecimento, porque não seria fácil eu conviver com o Max na mesma casa, sabendo que ele me matou na encarnação passada. Como é que iria acontecer esse convívio, que vai ter que ser de amor e de respeito, se toda vez que eu olhar para Max, ele bem assim, que nada, esse canalha tirou minha vida na vida passada, pois agora quem vai matar dele sou eu. Nós seres humanos não somos assim? Quando alguém faz alguma coisa que a gente bate, a gente não guarda muitas das vezes na nossa mente, nós abraça, mas é em tempo de saquear por trás. Nós dá um cheiro, um abraço, toca na mão, mas na mesma hora vem aquele pensamento assim, mas você me fez aquilo, não foi naquela vez, e agora quer dar posar de bonzinho. Então a justiça divina nos dá essa oportunidade de a gente esquecer o nosso passado, e uma dessas situações, para poder explicar melhor a lei do esquecimento, é essa. Para que a gente não descubra aquilo que a gente foi, para que não possa interferir na vida atual, porque vai interferir. Ou uma coisa que os irmãos dizem, eles não aconselham a fazer regressão de vidas passadas. Mas por que é que eles não aconselham? Tem pessoas que fazem regressão só com o estímulo de saber o que foram, o que fizeram em outras vidas. A regressão ela é aceita pela espiritualidade quando você faz por algum problema médico, uma situação de necessidade, alguém que tem uma fobia, por que dessa fobia? Aí tem pessoas que fazem regressão para poder trabalhar isso, para poder vencer essa fobia, é uma delas. Agora tem pessoas que fazem no sentido de habilitar justamente o que você fez, o que você foi. E muitas das vezes saber o que a gente foi não vai acrescentar em nada na nossa vida atual. Porque uma coisa eu posso afirmar com vocês com toda certeza. Na nossa última encarnação, nós fomos piores, mas muito piores do que nós somos hoje. Isso é fato. Então, se a gente for olhar por esse objetivo, o que me interessa a vida passada se eu fui muito pior do que eu sou hoje? E se o caminho do Espírito é evoluir, progredir? Então, o que eu já fui, o que eu fiz. Posso trazer, por exemplo, para vocês mas eu não procurei saber, não me perguntei. Eu, por problema de joelhos sérios que eu tenho, desde os 19 anos de idade, que me impossibilitou de fazer algo que eu amo, que é jogar bola. Desde os 19 anos, joguei até na faixa dos 24, passei por 2 cirurgias nos joelhos. 2 em um e 1 em outro. Depois esqueci bola, tive que esquecer. Só que eu, matutando, diante dos ensinamentos que eu tinha espírita na época, eu me perguntava, eu não fiz nada nessa vida para merecer isso. Então, eu devo ter trazido de outra.
que é onde vem a questão do câncer, você pode trazer de outra vida esse karma. Tá bom. O irmão olhou para mim, deu um sorriso e disse assim: meu filho, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele lhe deu. Isso aí já vem de sua antepenúltima encarnação, é antepenúltima. Ou seja, já teve aí algumas na frente. E você ainda hoje responde. Quando você estava lá na sua antepenúltima reencarnação, até eu trouxe minhas palestras, eu era um cavaleiro de lança de exército, que é aquele pessoal que anda com aquelas armaduras no corpo, para impossibilitar do seu adversário lhe perfurar com a lança, e eu perfurava os meus adversários nas partes fracas, nas partes inferiores. Por isso que eu sofro muito minhas partes inferiores. E ele disse que eu já venho sofrendo isso de outras encarnações, porque Deus não permitiu que eu passasse tudo aquilo nenhuma. Aí você imagina, na minha antepenúltima, e até hoje eu sofro. Quer dizer, na minha próxima reencarnação já vai ser mais ameno. Porque eu entendo. Aí o irmão olhou para mim: meu filho, não coloque isso na cabeça e não se perturbe. Eu disse assim: de forma alguma. Agora é que eu aceito o meu problema. É como a gente deve aceitar um câncer que aparece. É difícil? É difícil. Mas nós temos que entender. Se nós sabemos que um fio não cai do cabelo de nossas cabeças sem a permissão divina, por que a gente murmurar? Mas quando ele fala um fio que não cai, não é que Deus vai estar preocupado de um fio que cai ou uma folha cai de uma árvore. Não, é que tudo que acontece está certo. Tudo tem um propósito. Gente, mais alguém? Pois não. Certo, ela está perguntando o seguinte, mais uma vez para o pessoal de casa entender. O que acontece, como o Espiritismo explica o fato de duas pessoas não se conhecerem desde encarnações passadas ou até mesmo nessa encarnação, mas o santo não bateu, como o povo fala popularmente, né? O que acontece? É o que a gente chama de energias. Vocês não possuem energias compatíveis. Existem possibilidades de em vidas anteriores vocês serem desafetos, mas não quer dizer necessariamente o desafeto que tenha que existir raiva e ódio, mas apenas um desafeto, ou simplesmente em alguns lugares a energia não ser comum. Por exemplo, eu acredito que não só eu, como trabalhador e conhecedor da doutrina, mas algumas outras pessoas que é dotada de mediunidade, tem certos ambientes que quando você chega, não consegue. Por exemplo, a última vez que eu fui a uma festa, aqui em Itabaiana, na festa dos caminhoneiros, né? Em junho, né? Em junho. Acontece o seguinte, eu fui no ano retrasado, não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Quando eu entrei naquela festa, eu sentia ao meu lado como se eu estivesse vivenciando uma guerra. É como se eu estivesse vendo pessoas se batendo, se agredindo. Para mim, aquilo me incomodava tanto, é como se minha mente estivesse apertando. Como se tivesse alguma coisa na minha cabeça apertando. Por quê? Existem, infelizmente, em algumas festas, pessoas que vão com más intenções, que vão na vontade de apenas se drogar, beber até cair, né? Foi naquela famosa época do corote aqui, que faziam muitos adolescentes ficarem lá no chão, né? Porque bebiam demasiadamente. Aquilo era algo que agredia muito o físico. Então, a mesma coisa acontece com pessoas. Então, eu fiquei no máximo, foram 30 minutos na festa, até eu brinquei assim, olha, eu não bati minha mãe, eu vou para casa. Vou ficar aqui, não dá para mim. A mesma coisa acontece com pessoas. A energia não é compatível. Às vezes, por mais que você veja, por exemplo, Júnior bem apresentado, tal, etc, etc, eu aqui próximo a ele posso sentir umas energias ruins, uns calafrios ruins. Por quê? Porque eu não conheço a mente dele. Mas é como a gente fala, energia não se disfarça. Se disfarça sorriso, se disfarça um rosto com maquiagem, enfim. Mas a sua energia, que é algo natural, ninguém consegue disfarçar. Então, tem pessoas que você se aproxima e não gosta da energia dela. É comum. Ou pode ser desafetos de reencarnações passadas também. É apenas que não existe compatibilidade. Nós falamos o seguinte, nós somos atraídos por pessoas que possuem energias afins. Se hoje Júnior está casado com Rafaela é porque existe incompatibilidade de energia. As duas energias conseguem conviver juntas. Não seria igual se ele e ela vibrassem em energias, em sintonias totalmente diferentes. Aí não haveria um relacionamento. Tudo bem? Deixa eu completar só. Pois não.
eu estava vivenciando uma situação idêntica. Eu poderia fazer 10 coisas boas, mas sempre tinha um motivo para poder reclamar ou me criticar. Daí eu procurava uma resposta nessa vida e disse, meu Deus, eu nunca fiz nada dessa pessoa. Eu nunca cheguei nem para estar criticando. E por que tanta perseguição diante de mim? Aí você fica matutando pelo conhecimento que você tem, você sabe que isso vai se resumir em outra vida. Tive a possibilidade de conversar com os irmãos e disse, meu irmão, está acontecendo isso. O que foi que eu fiz? Isso aí só pode ser de outra vida. Simplesmente olhou para mim e deu um sorriso e disse, meu filho, são coisas de outra vida. Eu olhei para ele e disse bem assim, já sei que eu fui o maior desafeto desse ser, viu? Porque não tem condições do que eu estou passando. Ele foi e deu um sorriso. E é isso. Quando vocês pararem para perceber que tem uma pessoa no trabalho de vocês que vocês não se dão bem, são essas pessoas que vocês têm que aprender a se dar bem. Porque se não se der bem nessa vida, vão vir outras. Se não se deu bem como amiga, vai vir como mãe e filha, pai e filho, como o Max disse. Mas são essas pessoas que nós temos que quebrar esses laços negativos. Entendeu? Me fizeram uma pergunta no WhatsApp, o seguinte. Alguém tem alguma dúvida diante do que Max e eu falou? Alguém quer complementar? Não, né? Me fizeram outra pergunta no WhatsApp, por isso que eu fico lendo ali. Diga aí, parceiro. Mas é assim mesmo, olha. É verdade, tem que ter a mesma sintonia, né? É isso aí. É como eu gosto de ouvir unha pintada. Eu vou estar ouvindo Roberto Carlos. É totalmente diferente, né? Então... Então, pessoal, repare bem. Me fizeram outra pergunta pelo WhatsApp, por isso que eu fico lendo ali no telefone. Existem seres mais evoluídos do que nós em outros planetas? Foi a pergunta que me fizeram. Seria uma hipocrisia humana achar que só existe vida na Terra? Nós, vamos dizer o seguinte, existe o desenvolvimento dos mundos, que começa como mundo primitivo, provas e expiações, regeneração. Me ajude que eu estou esquecido. Não, tem ditosos e celestes, é assim? Pronto, ditosos, mundo ditoso e celeste. O mundo de Capela era um mundo que se encontrava em provas e expiações, e a Terra em um mundo primitivo. Daí, aqueles seres que estavam trabalhando, vivendo sua prova e sua expiação em Capela, não acompanharam o desenvolvimento daquele planeta energético, daí tiveram que reencarnar em um planeta de provas e expiações, ou seja, eles já se encontravam no planeta de provas e expiações, teve que passar para o planeta Terra, que era de provas e expiações. E aquele planeta que era o Capela, que hoje alguns livros chamam de planeta azul, entendeu? Passou a ser um planeta de regeneração, ou seja, aqueles espíritos não conseguiram acompanhar essa evolução, reencarnaram na Terra. Esse planeta que hoje é regeneração, são habitados por seres muito, mas muito inteligentes que a gente. Esses seres que ali reencarnaram de Capela na Terra, foi quem ajudou o progresso da Terra, foi quem ajudou na evolução da Terra. Daí umas pessoas dizem assim, mas espera aí, o espírito não pode regredir. Ele não pode regredir moralmente, intelectualmente. Mas se a vibração dele não se condizer com o mundo que ele está, ele tem que regredir o mundo. Daí o que acontece? Esses seres que hoje já sabem o que é o fogo, vai reencarnar num planeta um planeta primitivo, para justamente ajudar aquelas pessoas a conhecer o fogo. É assim, por exemplo, mais tarde os irmãos dizem que vai aparecer a cura do câncer. E já falou a gente, o rapaz já está encarnado nos Estados Unidos, se eu não me engano. Foi assim, Mário? Não lembra não? Ele já está encarnado. Vamos tirar essa cidade aí para não dizer que eu falei demais. Já está encarnado no mundo. E ele vai descobrir a cura do câncer no Amazonas, daqui do Brasil. Esse ser, provavelmente, já é um ser muito mais evoluído que reencarnou na Terra para ajudar o progresso, ou seja, uma melhoria. Então é assim que funciona. E existem vários mundos, e os irmãos já disseram que vai ser vindo a partir de uma década aí, de alguns anos, já notável para a gente, vários mundos. Agora, existe a diferença entre os mundos. Não significa dizer que esses outros mundos, por mais ser evoluídos, são pessoas mais bonitas que a gente. Ele diz que tem mundos aí que é habitado, que são seres mais inferiores na aparência. Nariz mais apontagudo, orelhas mais apontagudo, porque isso tudo vai depender de quê?
do planeta que eles vivem. Às vezes um é mais quente demais, o outro é mais frio, o oxigênio é um pouco mais raro, e tudo isso vai influenciar, claro, no seu corpo físico. Então, assim, seria hipocrisia do ser humano achar que só existia vida na Terra e que seres inteligentes só somos nós. Outra coisa, os Estados Unidos, eles abafam, mas várias revistas dizem, já foram abatidos algumas espaçonaves, se comentam uma, e até hoje é guardada 7 chaves. E essa mesma espaçonave é que serviu de experiência para eles aperfeiçoar as naves deles. É tanto que hoje a gente vê na Discovery, por exemplo, na NetGeo, né, nas TV por assinatura, que passam os próprios caças sobrevoando os Estados Unidos, geralmente passam dos Estados Unidos, mas existem em todo o mundo, entendeu? Eles falam a rapidez que se locomove aquela espaçonave, que a gente não sabe decifrar o que é, com uma rapidez enorme, num piscar de olho. Então, se isso acontece, é porque são seres muito mais evoluídos que a gente. E daqui uns dias, o irmão disse já a gente, com o passar dos anos, nós vamos chegar a ver carro rodando pelas ruas sem roda. Vocês duvidam disso? Nós não imaginávamos de poder conversar com alguém no Japão, pelo telefone, e hoje nós conseguimos. Hoje nós fazemos até videoconferência. Hoje nós transmitimos uma live ao vivo para o mundo todo assistir. Ele disse que daqui a pouco nós vamos presenciar carros que flutuam pelas ruas, e não com rodas. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida lá? Mais alguém? Pois não? Pois não. Sim. Sim. Certo. Gente, ela que quer saber a seguinte situação, a respeito de espíritos obsessores. Como a primeira pergunta é, como é que eles, sendo obsessores, como é que eles conseguem adentrar ao centro espírita, mesmo ele sendo um espírito teoricamente negativo, ruim? Primeiramente é o seguinte, a gente fala o seguinte, que os espíritos que são realmente ruins, os espíritos que são extremamente maus, eles não conseguem adentrar ao centro espírita. Ao centro espírita, igrejas evangélicas, igreja católica, enfim. Por quê? Porque em todas as casas de oração, todas as pessoas, enfim, vários lugares, existem espíritos que se chamam espíritos guardiões, que eles mantêm a ordem e a disciplina lá fora. É como se fosse a polícia aqui, que mantém a disciplina, existem os guardiões para isso. Aqueles que conseguem se adentrar à casa espírita, mesmo sendo espíritos ainda na condição de obsessores, espíritos ainda um pouco complicados, mas já existe possibilidade de ter uma conversa franca para que ele consiga despertar para o lado não obsessivo. Por isso que é permitido, e às vezes vocês veem manifestações, não só de pessoas aqui na parte da doutrinária, mas às vezes nos estudos, nas mesas mediúnicas também. Eles necessitam vir à casa espírita para serem doutrinados. Como é que eles vão entender o mundo espiritual se ninguém der oportunidade deles se adentrarem? Não, meu irmão. Aqui você precisa o quê? Procurar paz. Será que vale a pena continuar nesse sofrimento? Será que vale a pena você continuar chorando? Será que vale a pena você ficar naquelas zonas umbralinas? Será que isso tudo vale a pena? Continuar com essa perseguição? Então vamos enxergar o outro lado, que fará com que você não sinta tantas dores, não sinta tantas tristezas e vá para lugares melhores. Por isso que eles são permitidos de se adentrarem aqui às casas espíritas. Geralmente as pessoas que conseguem senti-los mais são pessoas dotadas de uma mediunidade um pouco mais aflorada. Mas espíritos obsessores temos de 2 tipos. Podem ser desafetos, de encarnações passadas, inimigos, enfim. Ou nós possamos ter aquele que nós não podemos dizer necessariamente obsessores, mas com a nossa conduta atraí-los. Porque a obsessão não quer dizer necessariamente do mundo espiritual, obsidiando o carnado. Pode ser o inverso. Eu posso ser uma pessoa extremamente negativa e com o meu pensamento eu possa me aproximar
puxá-los para que aqueles que vibram na mesma sintonia. Eu tenho raiva de Júnior, eu quero que Júnior aconteça isso, eu fico pensando, arquitetando. Então, eu também estou atraindo eles, então eu posso obsidiá-los. Por exemplo, é comum que as pessoas não consigam aceitar a morte de um ente querido. E muitas vezes, nós não podemos dizer que seria uma obsessão, necessariamente. Mas às vezes você consegue atrapalhá-lo. Minha mãe, por que você foi? Minha mãe volta, minha mãe precisa de você, minha mãe eu estou sofrendo tanto, minha mãe esteja aqui, minha mãe aquilo, minha mãe aquilo outro. E todas essas vibrações são sentidas por qualquer tipo de espírito. Então imagine sua mãe estar no plano espiritual, vendo tantas clamações de sua parte, por favor esteja comigo, por favor esteja aqui. O que é que vai acontecer? Ela vai se aproximar de você, só que ela não vai ter condições de ajudá-la, porque ela primeiro precisa se ajudar. Só podemos dar o que temos, gente, não adianta. Eu não consigo ajudar Júnior se eu primeiro não ter condições psicológicas o suficiente para poder ajudá-lo. Então, essa aproximação, essa angústia, essa agonia, todo esse clamor, pode fazer com que um espírito que está no mundo dos espíritos, num plano extrafísico, seja sugado por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Então, todos esses espíritos que têm condições de serem conversados, de serem recebidos na casa espírita, mesmo que aqueles que queiram fazer uma baderna, porque tem daqueles que acontecem, por exemplo, é comum nas nossas reuniões aqui, mais fechadas, algum espírito querer levantar, querer puxar a mesa, querer derrubar com tudo. Por quê? Ele está precisando, ele está revoltado, ele está desorientado. Cabe a nós termos mais consciência e equilíbrio emocional e mental para contê-lo. Senão, ele fazia a verdadeira algazarra. E assim seria com outros espíritos aí. E como é que ele consegue adentrar as nossas residências? Espírito negativo não consegue atravessar em parede, como vocês verem no filme Ghost, né, do Outro Lado da Vida, que acho que todo mundo já assistiu. Então, ele não consegue atravessar, não são todos. Somente aqueles que são dotados de muita evolução conseguem atravessar portas e paredes. Aqueles que não são evoluídos, nós permitimos, primeiramente com o nosso pensamento, e ele entra nas nossas residências como nós entramos, pela porta. Nós abrimos e ele vai, acompanha a gente. Ele está pensando negativo, ele está dando uma de bonzinho, mas aquele quer já está arquitetando em fazer com que o amigo, o colega de trabalho perca o emprego, pois é nesse que eu colo. E eu vou conseguir adentrar a casa dele e aí poder fazer tudo o que for possível para desarmonizar o lar, o ambiente ou a vida pessoal de cada pessoa. Hoje nós estamos no horário. Vou complementar. E outra coisa, Rivanete, é o seguinte, nós temos que aprender também o seguinte, nem todos os seres que se encontram aqui na órbita terrestre são obsessores, né? Nós sabemos que alguns espíritos se encontram perturbados, desorientados, sem saber entender o que está acontecendo com eles. Tem espíritos que já têm 10 anos de desencarnado e que não sabe que ainda desencarnou, acha que está vivo. Daí o que acontece? O sofrimento é tão grande que quando ele vê uma pessoa que consegue percebê-lo, que é o médium, entendeu? Ele vai se aproximar de quem? Do médium. Ele vai se aproximar de Aloysio Júnior de Max, que não tem nenhum tipo de mediunidade. Ele vai se aproximar do médium. Para quê? Para começar a conviver com aquele médium, para ver se o médium começa até a orientar ele, para saber o que está acontecendo com a vida dele. Então são situações como essa. Já foi nos revelado que hoje a órbita terrestre tem em torno de 7,5 espíritos para cada um encarnado. Não é 7,5 espíritos que nos acompanham, não. É que estão aqui, vivenciando, agarrando, atrelado a esse planeta Terra ainda, sofrendo. Mas significa dizer que todos eles são obsessores? De forma alguma. Não é assim. Até por sinal eu recebi uma orientação que eu estava sendo acompanhado, eu e minha sobrinha. Estava sendo acompanhado por um espírito. Daí o irmão me pediu que, pelo entendimento que eu tinha, que eu conversasse com esse espírito, à noite, quando eu estivesse repousando. Daí eu esperei todo mundo dormir. Quando eu vi que eu estava só, eu fui lá para o quintal, sentei na mesa. Na hora que eu sentei na mesa, eu senti uma pessoa já sentando do lado. Eu disse, pronto, seja bem-vindo, meu irmão. Pois nós vamos conversar agora. E eu já sabendo quem era, que o irmão já tinha me orientado, já tinha me preparado que não era um obsessor, era apenas um ser que viveu comigo, teve as suas insatisfações de não poder ter sido mais do que ele poderia ser, daí gerou esse conflito na mente dele, ele ainda queria resgatar. Só que dessa vez ele estava desencarnado e eu encarnado. Daí eu comecei a conversar, orientar, dizer que não tem essa necessidade, que o caminho dele não é esse, que se for para depender de mim, não se preocupe, que eu amo ele de coração, tenho o maior orgulho, entendeu, de ter feito parte da vida dele. Daí fui conversando.
Só que aí, quando eu voltei para o irmão para saber como é que esse espírito se encontrava, ele disse bem assim, está muito melhor, já não vem nem mais aqui com tão frequência. Aí eu perguntei, mas meu irmão, mais uma coisa que me chamou a atenção, como é que esse ser é tão apegado à minha sobrinha também, se quando ele morreu minha sobrinha não era nem viva? Aí ele pegou esse meu filho, aí são coisas de outras vidas, são afinidades de outras vidas. Entendeu? Então, só para lembrar que nem todos os espíritos... E o irmão já tinha me dito, não se preocupe, que ele não é obsessor. Pelo contrário, ajuda você e sua sobrinha demais. Então, são seres também que se encontram numa negatividade, não de fazer o mal, negatividade interior, de não saber o que se acontece com a vida dele, mas que costuma também ajudar o outro, naquilo que ele entende como é correto. Entendeu, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, o nosso tempo por hoje é só. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira perguntar, ou a mim, ou a Júnior, ou qualquer outro trabalhador, fiquem à vontade. A Casa Espírita, além de um hospital, é também uma escola doutrinária. Agradecemos a paciência de todos vocês, a caridade de nos ouvir e desejamos, não só eu, nem Júnior, mas todos os espíritos amigos e os trabalhadores, que vocês sejam muito bem acompanhados por bons espíritos até a residência de vocês, certo? Tenham uma boa noite. Dando continuidade, para quem tem vontade de estudar aqui, nós temos os estudos no sábado à tarde, de 4 a 5, e temos os estudos na terça, o do Evangelho, de 7. Então, pronto, de 7h30 a 9 horas, que é para estudar o Evangelho. Como também no sábado, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Para começar, né? E aí vocês podem tirar as dúvidas, que não dá tempo aqui, porque o espaço é pouco. Pode tirar as dúvidas nos estudos. Sintam-se todos convidados e bem-vindos, viu? E para finalizar, eu convido o nosso irmão João para a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos para poder a gente sentir o nosso irmão Jesus e que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos e mais fortalecido. Que Jesus sempre esteja sempre ao nosso lado. Sempre Ele diz, faça por onde que eu te ajudo. Para fazer essa prece final, vamos pedir a todos que nos acompanhem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos proteja a todos nós, encarnado e desencarnado. Que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Que assim seja.